Hoje a gente foi pra igreja, já vimos o musical, passei lá na igreja católica, sei a mãe, já fomos pra amiga dela, bater papo, porque essa criança tá pra ir. Então hoje eu já aproveitei bastante pra ficar à toa, né? Ai, eu faço isso, meu Deus do céu, eu sempre muita criança. Então hoje as crianças foram pra Ilha ontem, bater papo, ficar à toa, tirar um tempo só pra mãe, né? Porque a mãe também existe. Hoje a gente vai ler 1 Crônica 6, a gente vem vindo de capítulos que falam da descendência, então é muito nomes complexos, nome com mais nome. E hoje não vai ser diferente, tá? Então, nós vamos ler mais um capítulo 6 de 1 Crônica. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado ao meu coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem me ensinado, nos ensinado com a tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda a entender a sua palavra. Põe no nosso coração refrigério. Põe no nosso coração descanso, aquela paz que excede todo entendimento. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Todas as coisas são boas. Todas. E até mesmo, Senhor, não foi bom esse ano, essa lição, de alguma forma me ensinou. Todos os tombos me ensinaram lições. Eu agradeço por todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler 1 Crônica 6, tá? Vai falar da descendência. Vai continuar, ó. Descendência de Levi. Tem uma breve explicação. Fala assim. Esta lista dos descendentes de Levi traz a linhagem dos grandes sacerdotes. Lembrando que a tribo de Levi foi uma tribo chamada Levitas, né? Foi uma tribo separada para o serviço do templo. Dessa tribo descende Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Depois dele vem os filhos deles, que são sacerdotes, sumos sacerdotes e assim por diante. Então a tribo de Levi é uma tribo de sacerdotes. Aí Deus separou essa tribo para que essa tribo cuidasse das coisas do templo, ou seja, os sacrifícios, carregasse as coisas do templo. Então essa tribo ela é separada, tanto que eles nem... A conexão tá lenta. Tanto que eles nem receberam terras em Canaã, tá? Eles receberam 48 cidades, né? Inclusive as cidades para prisioneiros, que seja as cidades que o pessoal que fazia ou cometia algum crime sem querer podia ir para lá. Mas era administrada pela tribo de Levi, tá? Então os levitas, eles receberam cidade, eles comiam dali das ofertas, eles recebiam gado, as coisas, tudo que eles tocavam era da administração da igreja, do templo, tá? Eles foi dada a ordem para Deus que acontecesse isso. É por isso que pastores, líderes e tal que recebem da igreja, a própria Bíblia diz que eles recebem do trabalho do ofício que eles foram separados para fazer, tá? Então, ó, esta é a lista dos descendentes de Levi que traz a linhagem dos grandes sacerdotes. Ela passa por Arão e Eleazar e vai até Jeozadaque, que foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, a linhagem continua com Josué, filho de Jeozadaque. Ixi, hoje vai ser trava-língua. Tem dia que eu tô muito boa para falar, a dicção tá muito boa, mas tem dia que enrosca. Vamos ver. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. As 3 tribos, tá? 3 grupos de família. A tribo era Levi, os grupos de família que foram separados para o serviço do templo. Coate foi pai de Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Amrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam, daí descende o Moisés. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar foi o segundo sacerdote depois de Arão. Ficou no lugar de Arão, tá? Sumo sacerdote. Arão foi pai de 4 filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Fineias, e Fineias, Ofni e Fineias.
E Finéias foi pai de Abiúza. Não, acho que não foi Ofni e Finéias. Não, era Eli que era pai de Ofni e Finéias. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abiúza. E Abiúza foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraias. E Zeraias foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. E Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. Zadok foi pai de Aimás. Aimás foi pai de Azarias. E Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraias, e Seraias foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Zima, Zima foi pai de Joá, e Joá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zera, e Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Abinadab, Abinadab foi pai de Corá, e Corá, revolta de Corá, o cara que se revoltou e o chão abriu e o engoliu. Ele se revoltou porque que Arão era o sumo sacerdote. Por que só da tribo de Levi, né? Da tribo de Levi não, por que só Arão? Aí, é isso? Será que eu tô doida? Ou Moisés? Ai, meu Deus, agora eu me confundi. Mas eu sei que ele, como é que ele chama? Corá. A revolta de Corá. Corá, o chão foi aberto e ele foi engolido numa revolta que ele fez. Tanto que aquelas meninas as 5 meninas que vão reivindicar a terra para Moisés, elas reivindicam e falam: olha, o nosso pai não estava na revolta de Corá. Meu Deus, o que foi que ele revoltou? Vou trazer amanhã para vocês. Gerson foi pai de Libni, Libni foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Zima, e Zima foi pai de Joá, que foi pai de Ido, que Ido foi pai de Zerá, e Zerá foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Abinadab, e Abinadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Azir. Azir foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Ebisaf, e Ebisaf foi pai de Assir, que foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel, e Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai. Isofai foi pai de Naate, Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, mais velhos, e Abias. Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni, Libni foi pai de Simei, Simei foi pai de Uzá, e Uzá foi pai de Simeia, e Simeia foi pai de Agias, e Agias foi pai de Asaías. Aí os levitas, cantores e músicos. Os levitas, cantores e músicos recebem um destaque especial. Alguns deles aparecem como autores de salmos, como Emã, Corá e Asaf. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar da adoração de Jerusalém. E depois que a Arca da Aliança foi colocada lá, eles se revezavam nos deveres da tenda da presença de Deus antes de o rei Salomão construir o templo. São estes que ocupavam cargo. Aí vem as famílias. Do grupo de família de Coate, Emã, o regente do primeiro coro,
era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel, Samuel era filho de Eucana, Eucana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliel, Eliel era filho de Toá, Toá era filho de Zufi, Zufi era filho de Eucana, Eucana era filho de Maate, e Maate era filho de Amassai, Amassai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel, Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate, Taate era filho de Assir, Assir era filho de Ebiasaf, e Ebiasaf era filho de Corá, e Corá era um filho de Izar, Izar era um filho de Coate, e Coate era um filho de Levi, e Levi era filho de Jacó. Então tá voltando para trás, tá? Asaf era o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia, e Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Baazéias, e Baazéias era filho de Malquias, e Malquias era filho de Etini, Etini era filho de Zerá, Zerá era filho de Adaías, Adaías era filho de Etã, Etã era filho de Zima, Zima era filho de Simei, Simei era filho de Jaate, e Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Então volta para trás, né? Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quis, e Quis era filho de Abdi, Abdi era filho de Maluque, Maluque era filho de Azabias, Azabias era filho de Amazias, Amazias era filho de Uquias, e Uquias era filho de Anzi, Anzi era filho de Bani, e Bani era filho de Semer, Semer era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, e Muzi era filho de Merari, Merari era filho de Levi. Ó, ficou até engraçado. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços no lugar da adoração em Jerusalém. Aí os descendentes de Arão. Somente os descendentes de Arão, bisneto de Levi, podiam ser sacerdotes. Os outros descendentes de Levi, os levitas, eram auxiliares dos sacerdotes. Essa lista de sacerdotes vai de Arão até Zadok. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incensos e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios no meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com a instrução dada por Moisés, seu servo. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, Finéias foi pai de Abiúza, Abiúza foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraias, Zeraias foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amaria, Amaria foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimás. A cidade dos levitas, tá? Aquela cidade que eu falei pra vocês, que eles ganharam 48 cidades, né? A tribo de Levi não recebeu território como as outras tribos. Os descendentes de Levi, os levitas, receberam algumas cidades e terras de pastagem que ficavam ao redor delas, dentro do território de outras tribos. Então, esse território de pastagem rodeava a cidade. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendente de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebron, no território de Judá, e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão. Hebron, uma das cidades para fugitivos, aquilo que eu falei, fugitivos, ou seja, gente que cometia crime sem querer. Quando você cometia um crime, a própria família podia ir atrás de você e te matar. E existia essa cidade para você se esconder até um julgamento justo, tá? As seguintes cidades foram dadas: Hebron, que era uma das cidades de fugitivo, a cidade de Jatir, Libna, Estemoa, Iquém, Debir, Azã, Bet-Semes e as cidades de pastagem que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de passagem: Geba, Alemete e Anote. Isso dava um total de 13 cidades para morarem nelas, para morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés, a oeste, foram dadas por sorteio ao resto do grupo de família de Coate, família por família. Ao grupo da família de Gerson, família por família, moravam
foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali, Manassés do Leste e na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades no território de Rubem, Gad e Zebulon foram dadas ao grupo de família de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem, cidades e terras de pastagem que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam no território de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Dos grupos da família de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem: Siquém, uma das cidades de fugitivo, que ficava no meio da montanha, Geber, Joquitimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gad-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam as cidades de Abner e Bileão, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Dos grupos de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã e Astarote. No território de Isacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem. Estamos acabando. No território de Azer, Massal, Abidom, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Kiriataim. No território do grupo das famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com todas as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor, as várias cidades que eles receberam, tá? No território de Rubem, a leste do Rio Jordão, na frente de Jericó, Bezer, no planalto Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer, tá? Então esse foi o capítulo 6º de 1 Crônicas, e nós estamos falando de descendência, tá? Mas antes de encerrar essa live, eu quero te fazer a mesma pergunta que foi feita hoje na PIB, né? Eu sou da PIB, daqui de Pereira Barreto, e eu amo essa igreja, amo os meus irmãos, e eu tenho o prazer de frequentar essa igreja e ter pastores muito bem treinados e abençoados. E hoje foi feito um musical, e lá falava assim, o musical era um presente para Jesus. E é essa pergunta que a gente tem que fazer: o que a gente daria para Jesus? O pastor Wagner falou que a gente daria, né? Ele daria os pecados dele, entregaria a vida dele. E a vida a gente entrega, mas o que você pode abrir no seu coração que você ainda não entregou para Jesus? Eu já senti que eu entregaria a minha preguiça, eu entregaria a minha falta de comprometimento, né? Em orar, em ler a palavra. Eu me comprometi a ler a palavra e tenho cumprido, mas com a oração, né? Ainda tô devendo para mim mesma, porque a oração é para mim. O que mais? Falta de comprometimento na minha vida, preguiça, o que mais? A minha insubmissão, minha rebeldia, porque eu sou ainda uma pessoa bem rebelde, ainda tem muita rebeldia dentro de mim, então ainda precisa tirar isso, sabe? E olha que eu venho sendo tratada, hein? Ai, Deus é bom, ainda bem que ele é bom, porque senão eu já tinha me queimado viva, literal. Então, eu entreguei tudo isso para ele, né? E tenho entregado e vou entregar cada dia mais. Mas o que você entregaria para Jesus? Qual seria o seu presente hoje? Qual a parte do teu coração que Jesus ainda não visitou? Porque você não deixa. O que você tem que entregar para ele hoje, sabe? É uma reflexão, tá? Deus abençoe o seu dia. Amanhã tem mais, porque amanhã tem... Como é que chama? Descendência, né? Tô pensando aqui de fazer o nosso estudo
no Natal, né? É um dia propício, né? Dia de nascimento de Jesus. Tô pensando aqui de trazer o estudo no Natal e eu acho que vai ser muito legal. Vamos ver. Vamos ver. Deus abençoe vocês. Bom dia. Fiquem com Deus e ó, vai pra igreja, hein?